você esteja bem, que você esteja em paz. Vamos meditar hoje a respeito do capítulo 3 do livro do profeta Sofonias. Capítulo 3 do livro do profeta Sofonias. Nós vamos analisar a partir do verso 9. Sofonias capítulo 3, a partir do verso 9. Essa profecia é uma profecia a respeito de Jerusalém, mas é inevitável a comparação com a igreja. Todas as coisas do Antigo Testamento eram sombra daquilo que haveria de vir. E Cristo, ele é o alvo da profecia, o alvo central da profecia. Mesmo quando a profecia se referia a outras coisas, nós podemos ver uma menção a Cristo no Antigo Testamento. E nesta profecia de Sofonias, a respeito da salvação de Jerusalém, nós podemos ver claramente aqui alguns aspectos da Igreja de Cristo que viria. E eu quero meditar um pouquinho com você a respeito disso. O profeta Sofonias, ele era trineto do rei Ezequias e era um parente do rei Josias, o rei que fez a reforma na nação. E Sofonias, então, foi chamado por Deus e realiza o seu ministério profético. E entre as suas profecias, tem essa em particular sobre Jerusalém, que eu quero analisar com você. Vamos dar uma observada aqui no capítulo 3 de Sofonias, o verso 9. Sofonias 3:9. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e sirvam de comum acordo. Esse verso 9 diz a respeito do linguajar, o linguajar puro. Quando diz aqui, darei lábios puros aos povos, nós estamos analisando, comparando essa profecia com a igreja que viria. Esse linguajar puro é aquele linguajar não profano, não malicioso, não maldizente, não fútil. Linguajar que não é ingrato, que não é frívolo. Aquele que invoca bênçãos, aquele que tem sua palavra temperada com sal, como o Senhor Jesus nos mandou ser sal do mundo. E os apóstolos nos orientam a termos uma palavra que faça diferença entre os povos. Então a primeira característica que eu quero comparar com essa profecia de Sofonias a respeito da salvação de Jerusalém, e quero comparar com a igreja de Cristo, é a postura dos lábios. Verso 9, lábios puros. O cristão, de fato, o verdadeiro cristão, ele se preocupa com essa questão. Dos lábios puros, sem malícia, sem futilidade, e sempre trazendo uma palavra temperada com sal. A segunda questão está no verso 10. Dalém dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Então nós vemos aqui que a adoração ela se tornará universal, ela se torna universal, como a igreja universal. A igreja ela não é particular de um único povo, mas de pessoas, ela é composta de pessoas de todas as etnias, de todas as tribos, de todas as raças, de todas as nações. Não existe acepção de pessoas nessa questão. Pessoas do mundo inteiro e de todas as etnias fariam parte ou fazem parte da Igreja de Cristo. A terceira comparação no verso 11. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras,
com que te rebelastes contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Aqui se trata do perdão. Pessoas remidas, pessoas que não mais se envergonharão pelos erros passados, pela rebelião em que elas viviam contra Deus, porque todo pecado, toda forma pecaminosa de viver, ela traz rebeliões contra Deus. Todos aqueles que vivem no pecado estão rebelados contra um Deus santo. E a igreja, Cristo, através do seu sacrifício, ele traz o perdão, ele traz a expiação e a propiciação. Anula os nossos pecados e apazigua a ira de Deus com relação ao remido, ao pecador perdoado. Então essa situação trata, o verso 11 trata da questão do perdão. A verdadeira igreja de Cristo, irmãos, entenda, estamos falando da igreja invisível, da igreja formada pelos verdadeiros cristãos, pelos verdadeiros convertidos, os regenerados. Esta igreja verdadeira, essas pessoas, elas são puras de lábios. Elas vêm de todas as partes do planeta. Não são de apenas de um local. Essa igreja ela é universal. E a igreja é formada pelos remidos, ou seja, por aqueles que alcançaram a graça do perdão, da regeneração. Aqueles que reconheceram serem pecadores, se arrependeram de serem pecadores e dos seus pecados. O arrependimento, ele antecede a genuína conversão. Não existe conversão sem arrependimento. Se a pessoa ela não fica inconformada com seus próprios erros, se a pessoa ela não se arrepende totalmente de pecados que cometeu, mesmo aqueles que ninguém nunca soube, aqueles pecados que são particulares até então, que nunca ninguém soube, talvez que nunca ninguém saiba, mas ela se arrepende de ter cometido esses pecados ocultos, esses pecados secretos, e ela é inconformada por ser pecadora, pela possibilidade de voltar a pecar. Nós sabemos que o verdadeiro cristão ele não vive em pecados, mas eventualmente ele peca. É diferente pecar eventualmente do que ter uma vida vivendo no pecado, né? Charles Spurgeon ele disse certa vez que a ovelha pode até cair na lama, mas só o porco rolará nela. A ovelha cai na lama, mas ela levanta, procura se limpar, ela se arrepende, vai em frente, segue em frente. Ela não permanece ali, naquele pecado. Depois disso, o verso 12. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em nome do Senhor. Modesto e humilde. Modéstia nós podemos entender aqui como moderação. E a humildade como maturidade espiritual. Então o povo de Deus que formaria a igreja, que forma a igreja verdadeira, ele é modesto, porque ele é moderado. Ele não entra em excessos. Ele tem moderação, ele age com moderação. A sua ira é moderada. A sua forma de se alimentar é moderada. Ele bebe de forma moderada. Ele anda de forma moderada. Ele vive de forma moderada. Ele se relaciona com as pessoas com moderação, sem excessos, sem se tornar inconveniente, mas tem uma forma moderada. E a humildade é o principal sintoma, vamos dizer assim, ou reflexo da maturidade espiritual. O Senhor Jesus, que de todos os homens que viveram neste mundo, né, foi o mais maduro espiritualmente, ele lavou os pés dos seus discípulos.
Ele lavou os pés dos seus discípulos. E ele ensinou a humildade. O Senhor Jesus, ele não era apenas um teórico, aquele que ensinava, mas não praticava, como faziam, por exemplo, os fariseus. O Senhor Jesus, ele era prático. Ele ensinava e praticava o que ensinava. E o Senhor Jesus, ele foi humilde e manso de coração. O homem, o Deus que se fez homem, né? Mas que era 100% homem em seu ministério terreno. Esse Deus nos ensinou na teoria e na prática a humildade. Então nós vemos aqui mais uma característica da igreja verdadeira: moderação e humildade, né? Modéstia e humildade. Depois vem o verso 13. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Ser apacentados pelo verdadeiro e bom pastor resulta em não crer no engano e no terror. Quando diz aqui o verso 13, não proferirão mentira e na sua boca não se achará língua enganosa, se refere à verdadeira pregação, à verdadeira teologia, à verdadeira pregação bíblica. Não se achará língua enganosa ali, não proferirão mentira. Nós sabemos que existe uma multidão de falsos irmãos, de falsos obreiros, de falsos mestres, distorcendo a santa palavra de Deus, pregando errado, trazendo ensinos que não são verdadeiros, que são mentirosos, impondo um peso, fardo sobre as ovelhas, sobre as pessoas, que Cristo não impõe, que a palavra de Cristo não impõe, e fazendo essas pessoas terem práticas que a palavra de Deus não manda fazer, e ameaçam essas pessoas de perder salvação ou de entrar em maldição caso não façam todo aquele conjunto de regras que eles criam e que eles pregam, que eles ensinam. Essa não é a verdadeira igreja. Na verdadeira igreja não haverá língua enganosa, não proferirão mentiras. O evangelho genuíno será pregado. E podemos relacionar isso com a palavra de Deus, porque o próprio texto nos diz aqui, né? E na sua boca, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Serão apacentados por Cristo, que é a palavra, o verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o evangelho, Cristo, ele é o testemunho da profecia, conforme vemos lá em Apocalipse 19:10. Então, a verdadeira igreja, ela é apacentada pela própria palavra de Cristo. Cristo que é o bom pastor. E ela vai ensinar, ela vai pregar aquilo que ela aprendeu do próprio Cristo nas Escrituras. Por isso, a sua língua não será enganosa e não proferirá mentira. Esse foi o verso 13. O verso 14 fala da alegria verdadeira por saber quem somos. Vamos ver o verso 14. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. Então a alegria verdadeira é por saber quem realmente somos. Não apenas um grupo de religiosos, não apenas um grupo social que se reúne com o mesmo pensamento, com ideias em comum, mas pessoas regeneradas, eleitas, salvas pelo próprio Deus que se fez um de nós e que nos comprou com sangue. Aqueles a quem o Senhor Deus tem preparado um paraíso de delícias e maravilhas, onde nós não podemos nem imaginar ainda. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Charles Spurgeon disse certa vez que se o cristão soubesse
o que o aguarda junto com o Senhor teu Deus, ele queria ir para lá imediatamente. Talvez por isso nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Talvez por isso Deus tenha decretado assim, para que nós possamos cumprir aqui a nossa peregrinação nesta terra. Porque senão o nosso desejo, nós não pensaríamos duas vezes em trocar todas as delícias que nos está preparada no reino dos céus, trocar esta vida de angústias e tantas situações adversas que passamos aqui por uma vida maravilhosa, de delícias, paz e alegria constante no reino dos céus, junto com aqueles a quem amamos e junto principalmente com o nosso Deus maravilhoso, o Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, habitando junto conosco ali. Verso 15. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti. Tu já não verás mal nenhum. Olha que coisa linda. E isso se refere também à igreja de Cristo, né? Graça da absolvição e de livramentos. Lá em Romanos, capítulo 8, verso 1, existe a declaração do apóstolo Paulo, que já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós vemos aqui um verso maravilhoso, né? Onde diz que Deus afastou a sentença que era contra nós, lançou fora o nosso inimigo, aquele que nos acusava, aquele que visa roubar a nossa alma, né? O próprio Rei de Israel, o Senhor Deus, estará no meio de nós. Deus é um Deus de perto, um Deus que habita com o seu povo, né? E protegidos das forças malignas, já não veremos mal algum. Lá em 1 João, o apóstolo João diz que aquele que é nascido de Deus, o inimigo não lhe toca. Verso 16, naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se afrouxem os seus braços. Consolo, conforto de Deus, revigoração das forças em tempos difíceis, em tempos de adversidades, ele renova as nossas forças, nos traz consolo, nos traz conforto, né? Essa é uma das muitas providências de Deus com relação à sua igreja. Depois disso vem o verso 17. O verso 17 é bastante conhecido e é maravilhoso, irmãos, maravilhoso. Sofonias 3,17. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Irmãos, a presença de Deus em nós, Deus tendo prazer em estar com o seu povo escolhido, seu povo comprado, redimido, santificado, justificado, glorificado, como diz lá em Romanos capítulo 8, a partir do verso 28 e 29. Olha só, isso aqui eu vou ler de novo porque merece, irmãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Com o seu povo, isso é praticamente impossível de nós imaginarmos. Um Deus tão poderoso, que dá a sua ordem e as coisas acontecem, ele cria com a sua palavra. Haja isso, haja aquilo, e simplesmente as coisas começam a existir. Esse Deus tão maravilhoso, tão poderoso, se alegrar tanto com a nossa presença, com o povo que ele comprou com seu próprio sangue, o sangue do seu Filho. Isso é maravilhoso demais, irmãos. O que desfrutaremos na vida que está aguardada por nós. Não desfaleça as suas mãos, não desfaleça o seu braço. Continue no serviço piedoso, continue no serviço cristão, mantendo o ministério, trabalhando em prol da fé cristã, cuidando da igreja, cuidando das pessoas, irmãos.
Não importa que os tempos, as pessoas estejam esfriando espiritualmente, não importa se os outros estão apostatando, quanto a ti, vai o que faz e faz o que te cumpre. Porque o que nos aguarda como recompensa, irmãos, vale muito a pena. E essa recompensa é para aqueles que perseveram, é a perseverança dos santos. É perseverando que ganharás a tua alma. Sigamos em frente, que um dia estaremos nessa alegria inimaginável. Hoje, neste corpo de corrupção, neste mundo corrompido que nós vivemos, corrompido pelo pecado, pela maldade, pela depravação, nós não conseguimos imaginar qual alegria e paz nós teremos no reino eterno, junto com o nosso Deus. Continue, força, tenha ânimo, revigore suas forças. Vamos voltar à igreja com força total após essa pandemia, porque vale muito a pena o galardão que nos espera. A recompensa será grande, meus irmãos. A alegria de estarmos com o nosso Deus é inimaginável. E as coisas que Ele tem preparadas para nós, irmãos, nunca mais haverá lágrima, nem dor, nem pranto, nem tristeza, nem medo, nem angústia, nem morte. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E estaremos habitando seguro, felizes, brincando. Se esta terra que Ele fez é tão maravilhosa assim, imagina o que está nos reservado no paraíso do nosso Deus. Agora é o verso 18. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei, estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios. Irmãos, aqueles eleitos que ainda não foram alcançados, talvez os nossos filhos, talvez um ente querido, precioso para nós, um amigo, e todos aqueles que ainda estão longe, todos aqueles que são eleitos, que temos a promessa, eles serão alcançados e serão reconciliados. Haverá reconciliação com esses eleitos que ainda não foram alcançados pela graça. Mas estaremos todos juntos naquele dia. Verso 19. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam, recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor, um nome em toda a terra em que sofrem ignomínia. Defesa de Deus, lutando pelo seu povo, em nossas questões, em nossos litígios, em as dificuldades que temos. O nosso Deus, Ele é o que guerreia por nós as nossas batalhas. Nós não estamos sozinhos. Estamos falando do Senhor dos Exércitos, aquele que enviou seu Filho para resgatar o seu povo e que luta as nossas batalhas e que é o dono da igreja. A palavra de Deus lá em 2 Coríntios, capítulo 14, verso 2, diz assim: mas graças a Deus, que por intermédio de Cristo nos conduz em triunfo em todas as coisas. Irmãos, temos motivos para glorificar a nosso Deus. E o verso 20: naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Deus, a seu tempo, nos exalta. Submeta-se, portanto, à potente mão de Deus, porque a seu tempo ele te exaltará. O mundo primeiro exalta, depois derruba. Deus primeiro açoita e depois exalta os seus escolhidos. Então, irmãos, a recompensa será grande. Só para nós finalizarmos este pequeno estudo aqui. Verso 14. Canta, ó filha de Sião, rejubila, Israel, regozija-te de todo o coração, exulta, ó filha de Jerusalém. Aprendemos, seja alegre de coração. Seja alegre de coração, porque você tem todos os motivos, porque o teu Deus te resgatou. Verso 15. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. Ou seja, a condenação é afastada, já estamos absolvidos. Nenhuma condenação há
para os que estão em Cristo Jesus. Verso 16. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não tema, ó Sião, não te afrouxe os teus braços, porque o nosso inimigo já foi vencido e ele não pode nos tocar. Verso 17. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Aqui nós vemos o motivo é Deus no meio do seu povo. E finalmente o verso 18. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. E vemos aqui reconciliação. A tristeza será apagada e seremos todos reconciliados. Se você não viver feliz e confiante por isso, por esses motivos, é talvez porque ainda esteja preso ao mundo. Porque talvez ainda não consiga contemplar quão grande o Senhor é, ao ponto de ter poder para cumprir suas promessas. Talvez você se identifique que ainda está preso nas garras do mal, das mágoas, das tristezas, dos rancores. Mas neste momento eu falo para você, as promessas são maravilhosas. E tudo o que Deus profetizou nas suas escrituras até hoje tem se cumprido à risca. E essas promessas, elas vão se concretizar também. Deixe Cristo te libertar. E o meio que Jesus usa para libertar é através do conhecimento na verdade. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se entrega ao conhecimento das Escrituras, ao conhecimento do único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou, e isto por meio das Escrituras. Um reino de paz e de alegria constante, sem tristeza, sem choro e sem morte, te espera. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Pense nisso. Deus te abençoe.